Olha, toda quinta a gente tem um encontro marcado aqui com o nosso Política e Cotidiano, esse quadro que realmente vai lá no fundo da política, pega os bastidores, faz uma discussão mais profunda, porque a gente tem quem conhece do assunto, né? Que é o professor Marcos Marinho. Professor, tá tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, Ordevar. Comigo tá tudo ótimo. Eu gosto de pensar assim, porque a hora que eu olho para o cenário político, me dá uma tristeza, me dá uma dor no coração por algumas pessoas. O senhor falou que com o senhor tá tudo bem, mas com o Eduardo Bolsonaro, tá bem ou não tá? Olha, Ordevar, eu acho que o Eduardo Bolsonaro ele tá bem perdido e desesperado. A realidade do fato para mim é essa. O senhor acha que ele renuncia? Eu acredito que sim, mas ele renuncia na perspectiva estratégica. Vamos lembrar que Eduardo Bolsonaro, por carregar o nome do clã Bolsonaro e ser uma das opções do pai para sucedê-lo na eleição do ano que vem, ele correr o risco de ser cassado é pior. Porque se ele for cassado, ele fica inelegível. Então, se ele renuncia antes, ele pode se livrar da cassação e aí poderia concorrer normalmente ao pleito de 2026. Agora, a questão é como isso vai se proceder daqui até lá, né? Porque nas pesquisas, depois de tudo que tem acontecido, o nome dele não está alavancando, e, do contrário, né? Está derretendo. Aliás, só falando na pesquisa, saiu uma pesquisa nova da Quest, né? Como é que está o panorama político das eleições presidenciais? Porque ele faz um levantamento colocando o Lula disputando com vários outros nomes, né? Jordevar, eu acho bacana o nosso quadro aqui, a cada semana, porque semana passada nós comentamos sobre o presente que os Bolsonaro tinham dado ao Lula para resgatar uma narrativa positiva para ele e para o governo. Veio a Quest de Qual ontem. que é esse presente? Lembra aí. O presente foi a taxação do Trump. Sim. Né? E de lá para cá só piorou, porque aí veio agora a questão do Pix também, que ele quer atacar o Pix do Brasil, que o brasileiro ama, por exemplo. Agora a questão foi, a pesquisa Quest veio e deixou claro para a gente que essa motivação do Trump, atrelada ao nome do Bolsonaro, alavancou a imagem positiva do Lula e deu uma derretida na imagem dos Bolsonaros de um modo geral. Então a pesquisa lançada ontem pela Quest mostra que Lula está mais competitivo do que antes, a percepção negativa em relação ao seu governo diminuiu, ele já está agora, antes estava empatado com quase todo mundo, mas já está se distanciando, já está à frente da maioria dos oponentes. A pesquisa fala o que no primeiro turno? Primeiro turno ele cresceu um pouco, ele deu uma melhorada no primeiro turno e no segundo turno se tornou imbatível. No segundo turno ele ganha de todo mundo. E dos Bolsonaro... Até do Tarcísio? Até do Tarcísio. O Tarcísio meteu os pés pelas mãos, né, Verdevar? No primeiro momento, o Tarcísio foi apoiar essa loucura do Trump. Colocou um boné na cabeça. Aquele boné lá é antigo, né? Já usaram a imagem para resgatar o desgaste. Mas quando o Tarcísio se perdeu nessa narrativa, fazendo parte da narrativa do Bolsonaro, o povo de São Paulo, os grandes empresários de São Paulo, que seriam os mais prejudicados com isso, começaram a bater. A Faria Lima começou a bater nele. Aí ele se perdeu. Então, assim, apoiar o Bolsonaro e apoiar o Trump no ataque contra o Brasil é prejudicial para todo mundo. Então, assim, quem é da direita mais centrada, mais civilizada, está desesperado para se descolar do Bolsonaro. Professor, a direita de Bolsonaro sempre foi craque na questão das redes sociais. Sim. E o PT acordou para isso? Bom, deu para perceber também que nesse momento atual a comunicação do governo melhorou bastante da perspectiva de estar atualizada. Então há muitos mais vídeos, postagens, materiais correndo nas redes sociais, alinhados à dinâmica das redes sociais e trazendo uma narrativa que corrobora com a percepção do brasileiro em relação a se proteger do inimigo externo. Então vamos dizer que o Sidônio Palmeira agora acertou a mão. Isso, obviamente, mexe com o humor da população e auxilia as pessoas a ter uma perspectiva mais positiva e até mesmo patriótica em relação ao Brasil nessa guerra com o Trump, que está cada vez pior. O senhor com certeza analisou essa pesquisa da Quest, né? O que chamou mais atenção nessa pesquisa do senhor? Olha, o que mais me chama a atenção é perceber que o Lula, ele cresceu fora da sua base. Então a gente tem ali grupos não lulistas, não petistas, que começaram a achar o governo menos pior do que antes. E isso, obviamente, é um presságio positivo. Então quando o Lula começa a ter mais intenção fora da bolha petista, demonstra que a narrativa que está posta derrete
a oposição, e aí a oposição bolsonarista, que é o nome principal do projeto 2026, né? E dá a Lula um pouco mais de margem para pensar em crescimento. O que até algumas semanas atrás, vamos lembrar, não tinha muito horizonte, né, Valdemar? O senhor falou isso aqui. Ele viu uma derretida brutal. O senhor falou isso aqui. Exatamente. Então eu percebo que, assim, a hora que a pesquisa traz que o Lula começa a ter uma percepção positiva fora do grupo, que já é a base natural dele, isso tem que acender uma luz amarela no pessoal da direita. Professor, inclusive, o presidente Lula está aqui em Goiânia hoje. Nesse momento, ele está participando do congresso da UNE, né, da União Nacional dos Estudantes. O congresso está sendo realizado lá na Universidade Federal de Goiás, no campus Samambaia. Nós temos imagens, gente, são imagens ao vivo. A gente está trazendo para você o congresso da UNE aqui em Goiânia. Você percebe aí, já tem gente fazendo discursos, né? Nós temos aí o ministro da Educação, Camilo Santana. O Lula, a informação que chega, que ainda não fez um discurso, ainda não participou. Agora há pouco também, Lula e os estudantes fizeram 1 minuto de aplauso para aquelas pessoas que foram vítimas. Normalmente tem 1 minuto de silêncio, mas aí foi 1 minuto de aplauso para aqueles estudantes que morreram naquela tragédia da BR-153, né, em que realmente a situação está muito complicada. Professor, vamos completar, porque o Alexandre Paes, o nosso repórter, ele está lá, onde está acontecendo esse congresso e onde está o presidente Lula. Ô Alexandre, é com você. A internet não tá essas coisas que a gente... Imagina todo mundo lá utilizando a internet ao mesmo tempo, estudante gosta muito disso, mas assim que a gente retomar esse contato, né, a gente vai falar com o Alexandre. Professor, essa visita do presidente Lula ao movimento estudantil, o que significa? Olha, a base estudantil sempre teve muito apreço pelo governo da esquerda, né? Então isso é uma dinâmica que até a direita sempre bateu muito nisso, que era doutrinação e tudo mais, que é uma grande bobagem, mas... fazer essa retomada de contato é importante, porque o Lula vinha perdendo as suas bases mais tradicionais. Então, quando ele retoma essa conexão e essa comunicação com a base mais afeita ao seu modo de governar, às suas proposições, isso é positivo até mesmo da questão de crescimento e reverberação dos projetos do governo. Porque até então ele estava apartado da sociedade, fazendo só idas internacionais, que, ok, era positivo em nível de negociação para o Brasil, mas pessoalmente, para a sua imagem, não crescia tanto. Professor, eu quero chamar o senhor já deve ter visto uma imagem inusitada que aconteceu essa noite. A imagem que o próprio prefeito Sandro Mabel registrou. Ele, acompanhando a Guarda Civil Metropolitana, adentrou uma mata do Jardim Botânico aqui em Goiânia e ele disse que estava procurando bandido, né? Prefeito Sandro Mabel, vamos ouvir o que ele disse. Na mata aqui do Parque Jardim Botânico, procurando aqui uns traficantes, umas coisas. Eu quis acompanhar a operação para a gente sentir como é que é o negócio e como nós precisamos equipar a nossa coisa para tirar essa turma que pratica crime, tráfico e outras coisas mais aqui. Então estamos aqui nessa operação aqui. Meus companheiros aqui, ó, pessoal tudo preparado aí. Vamos lá, vamos seguindo aqui. E agora nós estamos aqui no Parque dos Buritis. Aí a tropa toda aqui, traficante, esse pessoal que faz orgia aqui, nós estamos no nosso cercado aqui. Do prefeito Sandro Mabel. Professor, o que o senhor achou disso, hein? Jordeval, eu te confesso que eu preciso de mais tempo, talvez anos de análise para compreender qual foi o objetivo disso, qual era a percepção de ganho político e mais ganho prático da ação. A gente tem umas situações que são complexas, primeiro porque isso é o papel do prefeito, né? Segundo, que há uma prerrogativa de função em relação ao que a Polícia Militar faz e o que a Guarda Civil Metropolitana faz. Então esse tipo de ação, num enquadramento, quase que uma SWAT, destoa um pouco da função tradicional da guarda, destoa um pouco da função real do prefeito e, ao fim e ao cabo, qual seria ali o ganho? Qual seria a possibilidade real de se fazer algo em prol da população goianiense? Eu não compreendi. Eu não sei quem disse para o Mabel que era bacana fazer isso, porque você tem muito mais possibilidade de virar piada em nível nacional do que, de fato, um ganho político prático. Eu postei essa imagem no meu Instagram, Jordé Barroso Oficial.
E é interessante as opiniões, né? Porque o internauta ele dá opinião em tudo que ele vê na frente, né? Muita gente disse o seguinte, olha, quem dera se o prefeito fizesse a mesma coisa numa unidade de saúde. Fosse lá para mostrar, olha, está faltando remédio aqui, esse exame não está sendo feito, mostrar a lista de pessoas, a fila de espera, por exemplo, para fazer uma ressonância, para conseguir um exame, uma simples consulta, quem dirá uma cirurgia, né? Teve muita participação nesse sentido. Não, eu vi vários comentários, inclusive, né? Muita gente comparando a patrulha dos trapalhões, uma coisa que não faz sentido, porque você acaba mostrando Delegado Mabel. E expondo, de fato, a figura do prefeito, isso é institucional, tá? Então aqui eu não estou falando do Sandro Mabel, mas o prefeito de uma capital importante como Goiânia, uma guarda civil que tem um papel importante na nossa cidade, mas colocando num contexto, Jordevar, que pode trazer desgaste de imagem, o que é desnecessário. Então assim, eu não consigo compreender realmente qual era a perspectiva de ganho dessa ação do Sandro Mabel. Vamos lembrar que ele teve já no primeiro momento aqueles arroubos de estar tampando um buraco no meio da rua, de estar catando lixo e brigando com o comerciante, o que ao fim e ao cabo demonstra que ele está se tornando um zelador do município ao invés de um prefeito que governa a capital, que continua tendo problemas sérios. Será que o papel de ir atrás de traficante não é da polícia militar? Não é a Polícia Civil que investiga? Então, assim, eu achei complicado justificar essa ação. Agora sim, vamos à Universidade Federal de Goiás, ao Congresso da Uni. Lá está o presidente Lula e também está Alexandre Paes. É com você. Não, peraí. Pode ser assim, não. Alexandre. Estamos nos últimos ajustes aqui, Jordan, mas agora sim eu acho que deu tudo certo. Vamos passar as últimas informações aqui para quem está nos acompanhando pelo TJ Goiás, conversando exatamente com a Elisa Cirqueira Lopes. Ela é presidente da UEE Goiás, a União de Estudantes aqui do estado de Goiás, esse movimento que está todo reunido junto com a UNE, tá? Que é nacional, o movimento aqui nesse 60º congresso que está acontecendo aqui da União dos Estudantes. Elisa, boa tarde para você. Você acabou de sair lá de dentro, trazendo informações para a gente atualizadas, um congresso que reúne milhares de estudantes de todo o país. Boa tarde. Boa tarde. O 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes está aqui juntando mais de 15 mil estudantes, né? Ao longo dos dias, as bancadas de todos os estados do Brasil ainda estão chegando, ainda vai chegar a bancada durante o dia de hoje e na manhã de amanhã. Qual que é o objetivo de vocês nesse encontro aqui no estado de Goiás, sediado? Sim, nosso objetivo é a gente conseguir estar pautando as principais pautas da nossa educação do nosso período, né, do próximo período. E quando eu digo isso, eu falo que a gente quer lutar, a gente luta por uma educação que seja no centro do orçamento. A gente luta, somos a favor da taxação dos super ricos, porque a gente acredita que essa taxação beneficia a nossa educação, né? Esse dinheiro ele pode ser voltado para a nossa educação. A gente também está pautando aqui a questão do fim da escala 6x1, porque a gente que essa escala é uma escala desumana, mas também estamos falando a respeito das universidades privadas, da mercantilização desse ensino, a questão de mais qualidade dentro dos nossos ensinos públicos, a questão de GRUs, bolsas, mais CELs, né, que são as casas de estudantes. Então a gente luta de fato, um todo assim, por mais orçamento na educação e que a educação ela seja voltada de fato para os estudantes e que não seja um método de mercantilizar o que pra gente deveria ser de graça, né? São lutas que em grande parte estão em discussão dentro do cenário nacional em Brasília, né, onde a presidência está ali à frente, mas eu queria que você falasse especialmente para o movimento, para o UEE Goiás, o que significa sediar o Congresso e ter a presença do ministro da Educação juntamente com o presidente Lula. É muito honroso a gente conseguir estar sediando este espaço para o Congresso estar acontecendo, porque é um momento onde a gente consegue juntar todos os estudantes para a gente conseguir debater as principais pautas para o próximo período. Mas a gente receber o Congresso aqui no estado de Goiás para a gente é muito significativo, porque o estado de Goiás é o estado de Onestino Guimarães, né? Que foi ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, que foi morto e assassinado na época da ditadura militar. Então, assim, para a gente tem uma carga histórica muito rica. E para a gente isso é muito bom. Porém, mesmo dessa forma, este é um congresso que está acontecendo assim, de uma forma enlutada, né? O movimento estudantil em todo está de luto por conta do acidente dos 3 estudantes e dos trabalhadores que estavam vindo a caminho aqui do congresso. Então, a gente está continuando esse congresso com muita responsabilidade, com muita solidariedade e também continuar a luta daqueles que não
conseguiram chegar até aqui, né? Em memória de todos eles. Elisa, obrigado pela participação conosco. Ela é a presidente do EGOiás. Agora, Jordeva, uma cena curiosa que aconteceu agora há pouco. Tinha vários estudantes tentando entrar dentro do centro de convenções aqui da UFG, acessando as janelas dos banheiros. Isso mostra lá dentro completamente lotado, os portões foram fechados, assim como eu disse na nossa primeira entrada, por volta das 11h30 da manhã, nem nós conseguimos entrar para fazer e acompanhar de perto tudo o que está acontecendo lá dentro. Isso demonstra também que alguns deles querem ver de perto, querem participar, mas também é uma espécie de um movimento meio que de vandalismo, né? Porque alguns deles estão tentando abrir as janelas à força mesmo para tentar acessar o centro de convenções aqui da UFG. Qualquer outra atualização, a gente volta aqui para o TJ Goiás. Volto com você. Obrigado, Alexandre. Querem participar, né? Estudante quer estar lá junto, né? O presidente Lula está lá. É um motivo também de uma discussão mais profunda, né? Professor Marcos Marinho, obrigado, viu? Uma boa tarde para o senhor. Agradeço mais uma vez a participação aqui. Aproveito para convidar a sua audiência para o nosso Política Cotidiano, terça-feira, 22h30. E no sábado, a reprise ao 12h30. Próxima entrevista vai ser com o Misaí Júnior. Já foi vereador, está lá superintendente do PROCON. O papo foi muito bacana e eu acredito que vale a pena demais para quem quiser entender um pouco do PROCON e, inclusive, saber das articulações para as eleições de 2026, assistir o programa com a gente. Ó, o debate continua nas redes sociais.